Protocolo de atendimento na clínica odontológica em tempos de Covid-19 e será abordada sobre a triagem virtual, atendimento na recepção e notificação de casos e encaminhamentos. Esse trabalho foi solicitado pela professora Lídia Brito, sob orientação da professora Delis Quinto e construído por nós, discentes, Laís Ferreira, Jussandra e Murilo Passo. E a pré-triagem, como deve ser realizada? Para se realizar a pré-triagem, deve-se seguir alguns passos descritos a seguir. Passo número 1. Cada aluno deve entrar em contato com seus respectivos pacientes, por meio de um número de WhatsApp ou telefone, para marcar o horário de atendimento, esclarecer e tirar dúvidas. Passo número 2. O primeiro contato com o paciente deverá ser feito de forma não presencial, por meio de e-mail, WhatsApp ou telefone. Passo 3. Antes de marcar qualquer procedimento, deverá ser encaminhado ao paciente um questionário com as seguintes perguntas. Pergunta número 1. Foi testado positivo para coronavírus? Número 2. Teve contato com alguém que foi testado positivo para coronavírus? Número 3. Apresentou estado febril? Número 4. Teve falta de ar? Número 5. Apresentou tosse nos últimos dias? Número 6. Sentiu perda recente de paladar e ou olfato? O que deve ser feito se o paciente responder não a todas as perguntas? Caso o paciente responda não para todas as perguntas, ele se encontra habilitado para comparecer presencialmente na clínica odontológica no horário marcado. E estando apto para comparecer na clínica, o estudante deve orientar o seu paciente a evitar levar acessórios ou objetos desnecessários, como bolsas grandes e sacolas, pulseiras, acessórios de cabelo, etc. Orientar que, se possível, não vá acompanhado, com exceções de crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. E lembrar da necessidade do uso da máscara. No entanto, caso o paciente responda sim para algumas das perguntas, o atendimento deverá ser remarcado, com exceção dos casos de urgência e emergência. Protocolo de agendamento dos pacientes. A política de agendamento deve contemplar número reduzido de agendamentos e com horário marcado. Respeitar o intervalo mínimo entre atendimentos, viabilizando tempo suficiente para a descontaminação da sala de atendimento. Ao chegar na clínica odontológica, alguns passos devem ser adotados, tais como desinfecção dos sapatos no tapete com desinfetante e hipoclorito, e ao chegar no horário marcado, o paciente deve ser orientado a realizar a higiene das mãos no banheiro, e para isso seria interessante que seja disposto em forma de cartaz a maneira correta de lavar as mãos. A seguir, temos um exemplo de cartaz informativo para ser colado nos banheiros, em que mostra a lavagem correta das mãos, que deve ser realizada com água e sabão, não esquecendo de ir até os punhos, lavando entre o dorso das mãos, entre os dedos, debaixo das unhas e nos polegares, sendo que todo esse processo deve ter cerca de 50 segundos de duração. Deve-se secar com toalha descartável, no caso dos ambientes coletivos, e se a torneira não for automática, devemos utilizar a toalha de papel para fechar. Vale lembrar que é sempre bom ter consigo o álcool em gel para fazer a limpeza das mãos quando não houver outros meios à disposição. Por questões de segurança, deve ser medida a temperatura do paciente e do seu acompanhante, se houver, e pacientes com temperatura superior a 37,5 graus Celsius devem ser remarcados. Caso haja mais paciente na recepção, orientar que este mantenha o distanciamento social e não retire a máscara. É importante que as cadeiras da recepção estejam dispostas com no mínimo 2 metros de distância. O atendimento na recepção precisa ocorrer de forma segura, tanto para o paciente quanto para os funcionários. Para isso, é indicado que o recepcionista faça o uso corretamente da máscara e da viseira de proteção ao dialogar com o paciente, se posicionando com no mínimo 2 metros de distância do mesmo. Observação: as máscaras devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas ou com sujeira visível, com uso no máximo de 2 horas. É importante também que na bancada do atendente recepcionista contenha o mínimo de objetos possíveis para evitar a contaminação.
na entrega e recebimento dos documentos. O paciente, ao entregar os documentos à recepcionista, deve fazer uso do álcool em gel. Para manuseio de documentos, papéis, formulários ou guias entre pacientes e integrantes da equipe, recomenda-se que os colaboradores façam uso de luvas plásticas descartáveis. Sendo assim, após fazer a ficha do paciente e entregar a documentação do mesmo, a recepcionista deve higienizar as mãos e a bancada novamente. Na sala de espera, deve-se retirar qualquer elemento ou objeto coletivo que possa ser compartilhado, como revistas, jornais, livros, café, água e brinquedos ou jogos no caso da odontopediatria. É interessante que haja a confecção de banners educativos com informações do novo coronavírus, como os principais sintomas, a forma correta de higienização das mãos, o uso correto da máscara, evitando para que se evite o toque na parte externa dessa a todo momento. Funções protocolares importantes na clínica. Orientar os funcionários da recepção para observar se o paciente estiver apresentando sintomas respiratórios gripais. Caso afirmativo, deve-se remarcar a consulta. Manter janelas e portas abertas para facilitar a circulação do ar no ambiente. Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes, como caneta, pranchetas e telefones. Realizar com certa frequência a higienização de superfícies com hipoclorito de sódio a 1% ou álcool isopropílico 70%. Notificação e encaminhamento de casos. Caso haja algum paciente suspeito, recomenda-se que o atendimento seja remarcado e que o mesmo realize o teste para a Covid-19. Desta forma, deve-se sugerir ao paciente que entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para a realização do teste. Enquanto isso, no período de 20 dias, o paciente será monitorado. Já ao ir à faculdade, recomenda-se levar um frasco de álcool gel e higienizar as mãos frequentemente. Utilizar a máscara ao sair de casa e, se for ficar mais de 2 horas, é recomendado levar mais de uma máscara para realizar a troca quando sujar. Recomenda-se ainda levar um saquinho para colocar a máscara suja após a troca. Antes de sair, é ideal ter em mente o local que a pessoa irá e estabelecer uma rota mais curta e mais rápida até o local, programando o tempo de permanência e evitando aglomerações. Durante o trajeto, evitar ficar em grupo e sempre manter a distância das pessoas, seja esperando no ponto de ônibus ou em filas. Caso utilizar o transporte público, evitar ônibus muito cheios e procurar sentar, mantendo a distância de 2 metros. Ao entrar e sair de ônibus, higienizar as mãos e evitar o máximo de contato com as mãos na superfície dos ônibus. E ao encontrar conhecidos, evitar cumprimentar com abraços ou apertos de mão. Ao chegar em casa, devemos seguir alguns cuidados também, como higienizar as mãos antes de entrar, separar as roupas e máscaras e colocá-las para lavar, e lembrar que chave, celular, carteira também são objetos que precisam ser higienizados para evitar a transmissão do vírus para dentro da residência.